Dizem que há juramentos feitos na dor que o tempo não consegue desfazer. Que existe uma espécie de ferida que, quando é funda o suficiente, cicatriza por dentro, mas deixa a alma dura como pedra seca ao sol do sertão. E foi exatamente assim que Dom Rafael Mendonça Cavalcanti chegou aos seus 32 anos, com o coração embalsamado em silêncio, protegido por muros tão altos que nem a própria luz do entardecer baiano conseguia alcançá-lo. Era o ano de 1873, e o Brasil vivia aquele tempo estranho em que a riqueza do café enchia os salões de cristal e seda, enquanto os pés descalços de milhares ainda pisavam o mesmo chão de terra vermelha que sempre pisaram. O segundo reinado seguia seu curso solene. Dom Pedro II assinava decretos com a dignidade que lhe era peculiar, e pelas estradas de barro das províncias, as diligências balançavam carregando sonhos e desilusões com a mesma indiferença. A fazenda São Bento ficava encravada entre os morros verdes do interior da Bahia, a 3 léguas da cidade de Santo Antônio do Ouro, onde o rio descia cantando e as tardes cheiravam a terra molhada e jasmim. Era uma propriedade imponente, com casarão de paredes caiadas que guardavam nos seus cômodos o peso de 3 gerações dos Cavalcanti, família de nome antigo, fortunas construídas com açúcar e depois reconfiguradas com gado e café, e uma reputação que chegava antes dos próprios membros da família em qualquer sala de visitas da região. Dom Rafael era o único filho homem da família. Herdeiro único. O peso disso ele carregava nos ombros desde menino, quando seu pai, o velho coronel Aristides Cavalcanti, começou a ensiná-lo que um homem da sua linhagem não se curvava, não chorava e não errava. Que o nome Cavalcanti valia mais do que qualquer sentimento passageiro. Que o coração era um instrumento perigoso quando deixado solto, e que devia ser governado pela razão como se governa um cavalo brioso, com rédea curta e pulso firme. Durante anos, Rafael obedeceu. Estudou em Salvador, voltou formado em direito com a cabeça cheia de leis e o peito cheio de sonhos que ainda não haviam se declarado. E foi naquele regresso que conheceu Beatriz, filha de um senador do Recôncavo, moça de família igual à sua, educada para ser esposa de homem importante. O casamento foi arranjado como se arranjava tudo naquele Brasil, com jantares longos, acordos entre pais, e um noivado anunciado antes mesmo que os dois tivessem trocado mais do que olhares protocolares. Mas Rafael, diferente do que seu pai imaginava, havia aprendido também a sentir. E com Beatriz, sentiu. Pela primeira vez na vida, sentiu de verdade, aquela espécie de comoção que faz o mundo parecer menor e maior ao mesmo tempo, que faz o silêncio de um quarto ser sufocante e a brisa de uma varanda ser quase sagrada. Acreditou. Entregou-se. O casamento foi marcado para novembro de 1868. E em setembro do mesmo ano, Beatriz foi embora. Não morreu, o que talvez fosse mais fácil de suportar. Foi embora com outro homem. Um fazendeiro de Pernambuco, mais rico, mais jovem no coração, menos preso às obrigações da linhagem. Ela deixou apenas uma carta curta, sem cerimônia, como quem abandona um par de luvas esquecidas numa cadeira. Rafael queimou a carta. Queimou as flores secas que guardara. Queimou, dentro de si, tudo o que havia aprendido a sentir. E jurou, com aquela seriedade de quem jura diante de um altar sem Deus presente, que nunca mais abriria o coração para ninguém. Que o amor era uma fraude bonita demais para ser real. Que dali em diante, seria o que seu pai sempre quisera, um homem de razão pura, administrador impecável da fazenda, um Cavalcanti sem fissuras. Por 5 anos, manteve o juramento. Até que numa tarde de março de 1873, quando a chuva caía fina sobre os morros da Bahia e o cheiro de terra molhada subia das hortas como uma memória do mundo mais simples, uma mulher entrou na cozinha da fazenda São Bento pela porta dos fundos, com uma trouxa nos ombros, os pés cansados de caminhada, e os olhos que carregavam uma história que ninguém ainda havia pedido para ouvir. Ela se chamava Ana. E ela mudaria tudo. Ana Luísa Ferreira chegou à fazenda São Bento sem carta de recomendação e sem parentes que pudessem responder por ela. Trouxe apenas o que carregava nas mãos, a habilidade que aprenderá desde menina, passando por cozinhas de casas ricas e pobres na mesma medida, e uma dignidade silenciosa que resistia ao tipo de olhar que as pessoas costumavam pousar sobre mulheres na sua condição, o olhar que avalia e descarta ao mesmo tempo, como se verificasse a utilidade de um utensílio antes de decidir se o guarda ou joga fora. Ela havia sido cozinheira na Casa Moreira, em Santo Antônio do Ouro. Trabalhou lá por 3 anos, construiu com paciência e dedicação uma reputação que chegava à boca de quem havia sentado à mesa dos Moreira, que os quitutes saíam das mãos de Ana com uma graça que não se ensina,
que a muqueca dela era capaz de fazer um homem esquecer as preocupações do dia, que o doce de leite que preparava nas tardes de sábado tinha o ponto exato entre o firme e o derretido que poucos mestres sabem encontrar. Mas a casa Moreira havia fechado as portas. O velho seu Aristóbulo Moreira morreu numa madrugada de novembro, e seus herdeiros, 3 filhos que moravam em Salvador e tinham o nariz empinado para o interior, decidiram vender a propriedade em menos de 2 meses. Os criados foram dispensados com uma semana de aviso e um mês de salário que mal cobria a dívida mais urgente. Ana recebeu sua parte com o mesmo silêncio com que receberá todas as injustiças da vida, sem lágrimas visíveis, sem palavras desnecessárias, com a mandíbula firme e os pensamentos guardados atrás de uma calma que podia parecer indiferença, mas que era na verdade uma espécie de força construída tijolo a tijolo desde a infância. Soube da vaga na fazenda São Bento por uma quitandeira do mercado que conhecia a cozinheira velha do coronel Aristides, Benedita, que havia pedido dispensa por conta dos joelhos que já não suportavam mais as horas de pé diante do fogão de lenha. A vaga estava aberta, o serviço era pesado, a casa era grande, e a família Cavalcante não era conhecida pela generosidade com os criados. Mas Ana não tinha muito onde escolher. Quando chegou à fazenda, foi recebida pela senhora Perpétua, a camareira-chefe, uma mulher de meia-idade que administrava os bastidores da casa com a eficiência de um sargento e a severidade de uma inspetora eclesiástica. Perpétua a examinou de alto a baixo com aquele olhar profissional que identifica em segundos se uma pessoa vai dar trabalho ou não, mandou-a para a cozinha e disse que a avaliação seria feita na prática, no jantar daquela mesma noite. Ana foi para a cozinha. E foi ali que começou. A cozinha da fazenda São Bento era vasta e escura, com paredes de pedra que guardavam o frescor mesmo no auge do verão, um fogão de lenha que ocupava boa parte de uma das paredes, e prateleiras de madeira escura carregadas de vasilhas de barro, azeite, especiarias e açúcar. O cheiro ali era uma mistura de coisa antiga e coisa viva, fumaça, ervas secas, gordura quente e o aroma fundo do café que nunca parava de ser preparado naquela casa. Ana colocou a trouxa num canto, amarrou o avental, olhou ao redor com aquela expressão de quem lê um ambiente como outros leem um livro, e começou. Naquela noite, ela preparou uma galinha ensopada com quiabo e leite de cocô, um feijão temperado com folha de louro e toucinho defumado, um pirão cremoso feito do caldo que sobrou, arroz branco no ponto exato, cada grão separado do outro, e um pudim de tapioca que Perpétua provou antes de servir, ficou em silêncio por um instante, e então disse apenas, "Pode ficar." Mas Ana não sabia, quando dormiu naquela primeira noite no quarto estreito que lhe foi destinado, que na mesma fazenda dormia um homem que havia decidido não sentir nada. Um homem que, naquela tarde, havia passado pela varanda da cozinha e parado por um breve segundo, apenas um segundo, quando o cheiro do ensopado atravessou o ar da tarde, trazendo consigo algo que ele não soube nomear, mas que apertou levemente, em algum lugar dentro do peito, uma porta que ele havia trancado havia muito tempo. Dom Rafael não entrou na cozinha. Seguiu em frente, mas parou. E por um segundo que não deveria ter existido, parou. A rotina da fazenda recomeçou no dia seguinte com a frieza eficiente de sempre. Os trabalhadores saíam para o campo antes de o sol nascer. Os capatazes conferiam as tarefas. Dom Rafael passava as manhãs no escritório, revisando contas e contratos, e as tardes a cavalo, percorrendo os limites da propriedade com a seriedade de quem está sempre, em algum nível, fugindo de si mesmo. E Ana cozinhava. Cozinhava com toda a atenção do mundo, com o cuidado de quem deposita em cada prato alguma coisa que não encontra outra forma de expressão. Havia nela uma linguagem que existia apenas no fogo, nas ervas, nos temperos, uma forma de dizer o que as palavras não alcançavam, de oferecer algo de si sem precisar se expor, de existir no mundo com alguma relevância sem precisar que ninguém percebesse. O que ela ainda não sabia é que alguém havia percebido. Foi uma noite de temporada que mudou a ordem das coisas. Em abril daquele ano, uma chuva forte caiu sobre a fazenda durante 3 dias seguidos, daquelas chuvas teimosas que o interior da Bahia guarda para os momentos em que a terra precisa beber de verdade. As estradas de barro ficaram intransitáveis, os trabalhadores foram recolhidos mais cedo, e a fazenda São Bento fechou sobre si mesma como uma ilha, contida, silenciosa, com o mundo lá fora transformado num cortejo de água e vento. Foi nessas circunstâncias que Dom Rafael desceu à cozinha pela primeira vez. Não havia nenhuma razão extraordinária para isso, ao menos nenhuma que ele estivesse disposto a reconhecer. Perpétua havia dito que estava com febre e pedirá para deitar-se cedo. Os outros criados dormiam. E Rafael,
que havia passado a tarde inteira preso no escritório tentando concentrar-se em papéis que não lhe diziam nada naquele momento, encontrou-se caminhando pelos corredores escuros da casa com a lamparina na mão, sem um destino claro, até que o cheiro que subia das profundezas do casarão o puxou para baixo. Era o cheiro de canela e cravo. De algo cozinhando devagar, sem pressa, com aquela paciência que só existe em quem cozinha para si mesmo e não para agradar a ninguém. Quando Rafael empurrou a porta da cozinha, Ana estava de costas para ele, mexendo uma panela pequena sobre o fogão. Havia uma vela acesa sobre a mesa de madeira. A chuva batia nas janelas com uma insistência ritmada, e a cozinha estava aquecida pela brasa, um calor de dentro que contrastava com a frieza úmida que vinha de lá de fora. Ana se virou quando ouviu o passo dele. Houve um instante de silêncio que não foi exatamente avard, foi mais como o silêncio de duas pessoas que se reconhecem de alguma forma sem saberem de onde, esse tipo de pausa que acontece raramente e que, quando acontece, tem o peso de uma revelação adiada. Desculpe incomodar, disse Rafael, e a formalidade da frase soou estranha demais para o ambiente, para a chuva, para a vela acesa. O senhor não incomoda, respondeu Ana, com a voz calma de quem não se apressa nem mesmo quando deveria. Estou fazendo um mingau de milho. Se quiser, tem mais do que o suficiente. Rafael ficou. Não porque tivesse fome. Ficou porque havia algo naquela frase simples que havia soado, de alguma forma absurda, como um convite que ele não esperava receber de ninguém. Sentou-se na cadeira junto à mesa. Ela serviu 2 pratos sem nenhuma cerimônia excessiva, como se fosse a coisa mais natural do mundo dividir a cozinha com o dono da fazenda numa noite de chuva. E de certa forma, havia nela uma ausência completa de servilidade que não era desrespeito, mas sim uma espécie de igualdade que ela carregava consigo sem precisar declará-la. Comeram em silêncio por um tempo. A chuva continuava. A brasa estalava. Você aprendeu a cozinhar com quem? Perguntou Rafael, sem saber bem por que perguntava. Com minha mãe primeiro, disse ela. Depois com a vida. Era uma resposta que podia ser encerrada ali, e normalmente seria. Mas a chuva e a noite fazem com que as conversas sigam caminhos que o dia não permitiria. A vida ensina com pressa, às vezes, disse ele. Ana olhou para ele por um momento, não o tipo de olhar que avalia ou desafia, mas o tipo que simplesmente vê. Que olha de verdade, sem a camada de protocolo que o cotidiano exige. Às vezes sim. Mas o que ela ensina fica. Rafael não respondeu. Mas algo naquela frase ficou ecoando dentro dele como a nota de um instrumento depois que a corda para de vibrar. O som vai, mas a ressonância continua. Nos dias que se seguiram, sem que nenhum dos dois declarasse ou planejasse, uma espécie de hábito foi se formando. Rafael começou a aparecer na cozinha em horários inusitados, tarde da noite, nas primeiras horas da manhã quando Ana já estava acendendo o fogão, sob pretextos vagos que ambos fingiam acreditar. Ela nunca perguntou por que ele vinha. Ele nunca a explicou. Conversavam. Sobre coisas pequenas primeiro, o clima, as hortas, o preço do açúcar que havia subido outra vez. Depois sobre coisas maiores, daquelas que não se confiam facilmente em ninguém, a solidão que pode existir dentro de uma casa cheia de pessoas, a diferença entre o que se espera de uma vida e o que a vida entrega, a estranheza de carregar um nome que pesa mais do que se suporta com facilidade. Ana falou da mãe que havia morrido quando ela tinha 16 anos. Da casa em Cachoeira onde crescerá, do Rio Largo, da primeira vez que cozinhou sozinha para os irmãos menores e queimou tudo, e de como aquela falha havia sido, paradoxalmente, o começo de tudo que aprendeu depois. Falou com a precisão de quem havia digerido a própria dor até transformá-la em algo que podia ser descrito sem esfarinhar. Rafael ouvia. E ouvia de um jeito que ela notou, não o tipo de ouvir que espera uma pausa para falar, mas o tipo que realmente recebe o que é dito, que pesa as palavras antes de guardá-las. Havia entre eles uma distância que nunca era atravessada. Ela nunca esquecia onde estava, ele nunca esquecia quem era. Mas havia também algo que existia no espaço entre os dois, naquele espaço de cozinha aquecida e chuva lá fora, que não tinha nome mas tinha presença. E é justamente o que não tem nome que costuma ser o mais perigoso. Dona Filomena Cavalcante chegou à fazenda num domingo de maio com o vigor de quem não tem tempo a perder e a determinação de quem sabe exatamente o que quer, que nesse caso era o de sempre, o futuro do filho. Ela era a matriarca. Viúva do coronel Aristides havia 2 anos,
Havia assumido o papel que sempre exercera na sombra do marido com uma tranquilidade que era quase intimidante. Não precisava levantar a voz. Não precisava ameaçar. Tinha aquele tipo de autoridade que se instala nos ambientes antes mesmo de a pessoa entrar. Os criados já se endireitavam quando ouviam o barulho da carruagem, e Rafael, por mais que fosse o dono da fazenda, ainda sentia no peito aquela contração familiar de menino quando via a mãe cruzar o portal de entrada com aquele andar preciso e os olhos que não perdiam nada. Dona Filomena havia viajado de Salvador especificamente para tratar de um assunto que considerava urgente e que, na sua visão, Rafael havia procrastinado por tempo demais. Dona Eulália de Andrade Nogueira tinha uma filha. Seu nome era Mariana. 23 anos. Família tradicional de Salvador, com vínculos em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma fortuna consolidada e uma reputação social impecável. A união entre os Cavalcante e os Nogueira era, na lógica de Dona Filomena, uma equação perfeita. Dois nomes antigos somavam-se para produzir um nome ainda mais inabalável, duas fortunas uniam-se para garantir que nenhuma das duas jamais precisasse tremer. Rafael ouviu a mãe expor o plano no escritório, com a mesma expressão fechada que havia cultivado para esses momentos. Aquela máscara de cortesia que não cede nem quando pressionada. Dona Filomena falou por quase 1 hora. Apresentou argumentos, mencionou vantagens, lembrou obrigações. E ao final, disse com aquela delicadeza que era mais afiada do que qualquer palavrão: Rafael, você tem 32 anos. A fazenda precisa de um herdeiro. E você jurou, depois daquela história com a Beatriz, que não ia se deixar levar por sentimentalismos. Eu estou apenas te lembrando do que você mesmo disse. Havia uma crueldade involuntária naquela frase, o jeito como ela usou o juramento que ele fizera de dor como argumento para um fim completamente diferente daquele em que foi concebido. Mas Rafael não disse isso. Disse apenas que iria pensar. O que ele não disse à mãe é que havia alguma coisa acontecendo dentro dele que não seguia mais o roteiro do que tinha prometido a si mesmo. Naquela mesma semana, um outro acontecimento veio complicar ainda mais o que já era complicado. Na cidade de Santo Antônio do Ouro, o nome de Ana chegou aos ouvidos de Dona Glória Penteado, viúva de um tropeiro, mulher de língua comprida e olhos que não perdiam detalhe, que havia descoberto, com aquela eficiência peculiar das fofoqueiras de cidades pequenas, que a cozinheira da fazenda São Bento e o herdeiro dos Cavalcante tinham o hábito de conversar na cozinha em horas que não eram exatamente as horas de trabalho. Dona Glória não guardou a informação para si. Não era esse seu estilo. Em 2 dias, o boato havia corrido o mercado, entrado pela janela da farmácia, passado pela porta da igreja e chegado ao ouvido de pelo menos 3 pessoas que conheciam Dona Filomena ou que tinham interesse em conhecê-la com urgência. Quando o boato chegou à fazenda, trazido por uma das moças da lavanderia que havia ouvido no mercado, chegou transformado, como todo boato, numa versão que misturava o que era real com o que a imaginação coletiva havia acrescentado. Mas mesmo nessa versão distorcida, havia um núcleo de verdade que era inegável. Havia algo entre o patrão e a cozinheira que não caberia ser explicado pela simples necessidade de jantar. Ana soube do boato antes de Rafael. Soube pela expressão de Perpétua, que apareceu na cozinha numa manhã com o rosto fechado e disse apenas, sem rodeios e sem gentileza: Está se falando de você na cidade. Você sabe o que isso significa nessa casa. Ana sabia. E o peso daquilo caiu nela com a dureza de algo que ela deveria ter previsto, mas que, por alguma fraqueza que não sabia bem nomear, havia deixado crescer sem dar o nome certo. Havia cometido um erro. Não o erro que as pessoas imaginavam. Não havia nada que pudesse ser descrito com palavras concretas e desonrosas entre ela e Rafael. Mas havia algo que crescerá silenciosamente naquelas noites de chuva e mingau de milho, naquelas conversas que iam longe demais para o que era seguro, e esse algo era mais honesto do que qualquer mentira que ela pudesse contar para si mesma. Ela havia deixado que alguma coisa crescesse. E agora essa coisa tinha nome no mercado, um nome feio, distorcido, injusto, mas que sinalizava, na sua versão mais crua, que ela havia colocado em risco o único bem que tinha, a reputação que sustentava seu trabalho, sua sobrevivência, sua possibilidade de continuar existindo num mundo que não tinha muita paciência para mulheres sem proteção que cometiam o erro de parecer mais do que deveriam ser. Naquela noite, Ana não foi à cozinha depois do jantar. Ficou no seu quarto, com a lamparina apagada, ouvindo o som dos grilos lá fora e o barulho distante da casa que continuava seguindo seu curso. E se permitiu, apenas por essa noite,
sentir o peso do que havia sido imprudente o suficiente para desejar. Rafael percebeu a mudança antes de entender a razão. Por 3 dias consecutivos, a cozinha estava silenciosa quando ele descia. O jantar era servido impecavelmente, cada prato no ponto, cada tempero no lugar, com aquela excelência que Ana tinha sem precisar demonstrar. Mas ela não estava. Ou quando estava, havia uma distância diferente da de antes, não a distância natural de patrão e empregada, que ambos haviam, à sua maneira, aprendido a navegar sem perder a dignidade. Era uma distância nova, construída com propósito, como um muro erguido às pressas antes de uma tempestade. Quando Rafael finalmente encontrou, numa tarde em que ela estava na horta colhendo ervas, ajoelhada entre os canteiros de manjericão e coentro enquanto o sol de maio esquentava os tijolos ao redor, ele parou à sombra do alpendre e a observou por um momento antes de falar. Ana. Ela levantou os olhos. E havia ali, nesse olhar, algo que ele não havia visto antes, uma contenção que parecia custar algum esforço, como se ela estivesse segurando algo com as 2 mãos para que não escapasse. Estão dizendo coisas, disse ela, sem subterfúgio, com a clareza direta que lhe era característica. Eu sei. E a senhora sua mãe está na fazenda. Eu sei disso também. Houve um silêncio. O sol desenhava sombras longas entre os canteiros. Ao longe, o mugido de um boi partiu o ar quente. Então o senhor entende por que precisamos parar, disse Ana. Rafael não respondeu imediatamente. Havia na frase um pressuposto que o incomodou, o pressuposto de que havia algo que precisasse parar, o que implicava admitir que havia algo acontecendo. E a parte difícil era que, se fosse honesto consigo mesmo, e ele havia se tornado, naquelas semanas, perigosamente honesto consigo mesmo, havia sim. Havia algo que havia começado naquela noite de chuva e que havia crescido com a silenciosa perseverança das coisas que ninguém planta com intenção mas que encontram solo fértil e brotam do mesmo jeito. O que é que precisa parar, exatamente? Perguntou ele. E havia na pergunta não uma provocação, mas uma honestidade desconfortável, a honestidade de quem está cansado de fingir que não vê o que está vendo. Ana levantou-se. Encarou-o com uma firmeza que era mais difícil de sustentar do que parecia. O senhor sabe o que precisa parar. E Rafael soube que ela tinha razão. Soube com toda a lucidez que o momento exigia. Mas saber e aceitar são coisas que, às vezes, ficam em lados opostos de um abismo que nenhuma boa intenção consegue cruzar facilmente. Dona Filomena, naquela mesma tarde, chamou o filho para uma conversa que não era bem uma conversa. Era mais uma sentença disfarçada de diálogo. Falou de Mariana, da viagem que havia planejado a Salvador para o mês seguinte, do jantar que havia marcado na Casa Nogueira, onde Rafael finalmente conheceria a moça de forma oficial. Falou com aquele tom que não admitia objeção, mas que estava disposto a ouvir concordância. Rafael ouviu. E num canto do peito onde antes havia pedra sólida, sentiu agora algo que reconheceu com espanto, uma resistência. Não raiva. Não rebeldia, mas uma resistência quieta, do tipo que nasce quando uma pessoa começa a se lembrar de que tem uma vontade própria que existe independente das vontades ao redor. Eu vou ao jantar, disse ele. Dona Filomena sorriu com a satisfação contida de quem esperava exatamente essa resposta. O que ela não sabia é que Rafael havia dito aquilo não por concordância, mas porque precisava de tempo. Precisava de tempo para entender o que estava acontecendo dentro dele, para dar um nome às coisas antes que elas nomeassem a si mesmas de maneira irreversível. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Rafael não desceu à cozinha. Ficou no escritório, com os papéis espalhados na mesa sem conseguir ler nenhum deles, ouvindo o silêncio do casarão que era, naquela hora, pesado demais para caber apenas numa noite. Lá embaixo, na cozinha, Ana estava acordada. Terminava de limpar o fogão com movimentos lentos e precisos, aquele ritual de fim de noite que ela havia aprendido a executar quase em meditação. E enquanto esfregava a pedra do fogão, estava cantando baixinho, quase sem som, uma modinha que sua mãe cantava quando ficava sozinha na cozinha de Cachoeira. Era uma canção sobre esperar, sobre saber que algumas coisas não chegam, e amar a espera mesmo assim. Se você está curtindo essa história, deixa ela te envolver um pouco mais, porque o que vem aí é o que vai fazer seu coração apertar de verdade. O jantar na Casa Nogueira aconteceu numa sexta-feira de junho, numa Salvador que estava vestida de noite quente e luzes de vela que escorregavam pelas janelas dos sobrados do centro.
Rafael chegou de carruagem com Dona Filomena, que havia cuidado de cada detalhe com a meticulosidade de quem organiza uma batalha. O terno correto, o chapéu adequado, a postura, o sorriso que devia ser cordial sem ser efusivo, a conversa que devia ser inteligente sem ser arrogante. Ela o havia preparado durante todo o caminho como uma mãe que equipa o filho para uma guerra de que ele ainda não compreende completamente as regras. A casa Nogueira era imponente, com azulejos portugueses na fachada e candelabros de cristal que multiplicavam a luz até o ponto em que o salão parecia uma pintura. Dona Eulália Nogueira os recebeu com a hospitalidade controlada de quem está sendo gentil dentro de uma negociação. Havia outras famílias, convidados estrategicamente escolhidos para dar à noite um ar de casualidade que ela não era. E havia Mariana. Mariana Nogueira era inteligente. Rafael percebeu isso em menos de 10 minutos de conversa. Ela sabia falar sobre política, sobre arte, sobre o futuro do Brasil com uma desenvoltura que ele não esperava encontrar numa mulher do seu círculo social. Havia lido mais do que a maioria dos homens que ele conhecia, e não tinha medo de mostrar isso com uma elegância que não precisava se desculpar. Ele gostou dela. Isso era o que tornava tudo mais complicado. Porque gostar era diferente de sentir. E Rafael havia passado aquelas últimas semanas aprendendo, para o seu próprio desconforto, que havia uma diferença abismal entre os dois, uma diferença que antes lhe havia parecido trivial, quando ele ainda acreditava que o coração podia ser administrado pela razão como uma conta bancária. No caminho de volta à fazenda, Dona Filomena estava satisfeita. Disse que Mariana era exatamente o que ela esperava, que a família Nogueira havia sido mais que hospitaleira, que o próximo passo seria marcar um encontro mais íntimo, apenas as duas famílias, sem os outros convidados, onde os acordos pudessem ser tratados com a delicadeza que mereciam. Rafael disse que sim com a cabeça. E olhou pela janela da carruagem o Brasil noturno que passava, o casario do caminho, as sombras das palmeiras contra o céu estrelado, os cachorros que latiam ao longe, e sentiu dentro de si aquela espécie de achatamento que acontece quando a vida insiste em ser o que deveria ser, independente do que o coração vai aprendendo a querer. Quando voltou à fazenda, era tarde. A casa estava em silêncio. Mas o clarão de uma lamparina saía por baixo da porta da cozinha. Rafael ficou parado no corredor por um longo momento. Ouviu, muito baixinho, o som de alguém mexendo panelas, aquele barulho suave e ritmado que já havia aprendido a reconhecer. Ficou ali. E não entrou. Não porque não quisesse, mas porque havia entendido, na claridade pouco misericordiosa daquela noite, que entrar seria dar um passo que não teria como desfazer. Que havia entre ele e Ana uma fronteira que estava sendo atravessada aos poucos, sem barulho e sem cerimônia, e que se continuasse a atravessá-la, chegaria a um ponto onde nenhum dos dois poderia fingir que ainda estava do lado de cá. Do outro lado da porta, Ana havia ouvido os passos. Havia reconhecido o jeito específico de pisar no corredor de pedra, devagar, com aquele ritmo que se aprende sem perceber. E havia ficado esperando, com as mãos imóveis sobre a panela, o coração no tipo de silêncio tenso que não é paz. Os passos pararam. E então se afastaram. Ana abaixou os olhos para a panela. A água estava fervendo há muito tempo. Havia esquecido, enquanto ouvia. Desligou o fogo com um gesto lento, tirou o avental, apagou a lamparina. E no escuro da cozinha, ficou parada por um momento que não tinha medida. Havia algo que não havia sido dito. Há certas coisas que, quando ficam por dizer, crescem dentro da gente com uma velocidade que a gente não sabe administrar, crescem e ocupam espaço, espaço que deveria estar ocupado por outras coisas, por coisas sensatas e seguras, e que agora estava tomado por aquela presença sem nome e sem permissão. Foi numa tarde de agosto que tudo quebrou. A notícia chegou ao mesmo tempo em que chegou a carta de Salvador. Dom Rafael Mendonça Cavalcante e Dona Mariana Nogueira teriam seu noivado anunciado formalmente em outubro, durante a festividade de São Francisco, no salão da casa da família Nogueira, com convites já preparados para as famílias de maior prestígio da Bahia. Perpétua guardou a carta no escritório. Mas as notícias, naquela casa, tinham uma forma de vazar que desafiava qualquer precaução. Eram como água em parede velha, que encontra a fissura mais fina e atravessa do mesmo jeito. Ana soube pela moça da lavanderia, que havia ouvido de um dos capatazes, que havia ouvido do cocheiro que havia ido buscar a carta em Santo Antônio do Ouro. Recebeu a notícia com o rosto impassível. Disse obrigada pela informação com a mesma calma com que teria agradecido a previsão do tempo. E voltou ao fogão. Mas dentro dela,
naquele espaço que havia tentado proteger com tanta vigilância, que havia tentado não nomear e não alimentar, que havia tentado manter vazio como uma precaução. Dentro dela, algo se partiu com aquela silenciosidade específica das coisas que se quebram por dentro. Sem barulho. Sem espetáculo. Com a precisão fria de um galho que estava seco demais para dobrar. Ela havia sabido que isso ia acontecer. Havia sabido desde o primeiro momento. Desde aquela noite de chuva e canela, havia uma parte dela que sabia, com a lucidez cruel de quem entende o mundo como ele é, que aquilo não tinha como terminar de outra forma. Que não havia espaço no Brasil de 1873, não no Brasil dos casarões e dos salões e das cartas de família e dos noivados arranjados, para o que havia crescido naquelas conversas de cozinha. Havia sabido. Saber não havia ajudado. Naquela mesma tarde, Rafael a procurou. Não sabia que ela já sabia. Entrou na cozinha no horário em que sabia que ela estaria sozinha, com aquela mistura de determinação e hesitação que havia se tornado, nas últimas semanas, a sua expressão mais honesta. Ana, preciso conversar com você. Ela não se virou imediatamente. Continuou mexendo a panela por mais uns segundos, mais do que o necessário, mas menos do que seria drama. Então virou. E havia no rosto dela algo que Rafael leu numa fração de segundo com a dolorosa precisão de quem já foi lido da mesma forma. Ela sabia. Eu já sei, disse ela. Ele ficou em silêncio. Eu soube hoje. Pausa. Parabéns ao Senhor. A frase foi dita com uma cortesia que era mais cruel do que qualquer sarcasmo, porque não havia nada de irônico nela. Era genuína, com o tipo de generosidade que machuca justamente porque é real. Ana, começou ele. Não. A voz dela foi firme. Não levantada. Não quebrada. Firme, com aquela firmeza específica de quem está usando toda a sua força para se manter de pé e não vai desperdiçar nem um grama disso em cerimônia. Não precisa dizer nada. Não tem nada a dizer. Tem, disse Rafael. E ali, naquela cozinha que havia sido o território de tudo o que havia acontecido entre eles, ele disse o que não havia permitido a si mesmo dizer antes. Não disse com palavras bonitas nem com a eloquência de homem letrado que era. Disse de forma direta, com aquela honestidade que só vem quando não há mais nada a perder disfarçando. Eu não deveria ter deixado chegar até aqui. Eu sei disso. Mas eu preciso que você saiba que o que aconteceu entre nós nestas semanas, o que eu aprendi aqui dentro, nessa cozinha, ouvindo você, foi mais real do que qualquer coisa que eu vivi nos últimos 5 anos. Eu não sei dar um nome a isso. Eu não tenho o direito de dar um nome a isso. Mas eu precisava dizer, antes que eu não pudesse mais. O silêncio que se seguiu a essa fala teve uma qualidade específica. Era o silêncio de duas pessoas que estão ouvindo o eco de algo que acabou de cair e que não pode ser recolocado em pé. Ana olhou para ele por um longo momento. E então, com uma voz que estava controlada demais para não estar custando algo, disse: O Senhor vai ser feliz com ela. Precisa ser. E virou-se de volta para o fogão. Rafael ficou parado por mais alguns segundos. Depois saiu. E na cozinha, com o barulho da porta se fechando, Ana deixou a colher de pau repousar na borda da panela. Fechou os olhos. Respirou fundo o ar que cheirava a lenha e a ervas e a todas as noites que haviam acontecido ali. E pela primeira vez desde que havia chegado àquela fazenda, deixou o silêncio ser exatamente o que era. Não paz, não força, não sabedoria. Apenas dor. Se sua história tem aquela pessoa que você amou mas não pôde ter, escreve nos comentários. Você não está sozinho. Os dias seguintes passaram como acontece com os dias depois de uma perda que não tem nome e que não pode ser lamentada em voz alta, devagar demais para serem suportados, rápidos demais para serem digeridos. Ana continuou cozinhando. Era o que sabia fazer. Era o que tinha. E havia, naquele ato de continuar, uma espécie de heroísmo modesto que ninguém na fazenda seria capaz de perceber, porque ninguém sabia o que estava custando. Cada manhã que ela acendia o fogão era uma manhã em que havia decidido, mais uma vez, que não ia dobrar, que ia continuar sendo quem era, fazendo o que sabia fazer, com a dignidade intacta mesmo quando tudo ao redor insistia em diminuí-la. Mas o preço era alto. À noite, depois que a cozinha esfriava e os outros criados dormiam, Ana ficava acordada no seu quarto estreito ouvindo o som da fazenda em repouso, os grilos, o vento entre as palhas, o mugido distante de algum animal.
E pensava. Pensava na mãe que havia morrido sem que ela pudesse despedir-se direito. Pensava em Cachoeira e no Rio Largo. Pensava nas casas em que havia trabalhado e nas pessoas que havia conhecido e que haviam passado pela sua vida sem deixar mais do que uma impressão passageira. E pensava em Rafael. Não com amargura. Surpreendentemente, não havia amargura no que sentia. Havia algo mais complexo e mais difícil de definir. Uma espécie de tristeza serena que é diferente da mágoa, que não quer que o outro sofra, que entende as circunstâncias sem precisar aprová-las, que guarda o que foi bom sem querer que o bom fosse diferente do que foi. Ela havia vivido aquelas semanas. Havia conversado com ele de verdade, com o tipo de verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem alcançar com ninguém. Havia sido vista, naquela cozinha, não como cozinheira nem como mulher sem família nem como personagem de qualquer história que o mundo escrevia para pessoas da sua condição. Havia sido vista como ela mesma. E isso, pensava, não podia ser roubado. Não por um noivado, não pelo peso dos nomes antigos, não pelo Brasil que insistia em ser o que era. O que havia sido, havia sido. Mas havia também uma realidade prática que não permitia romantismo excessivo. Ela precisava sair. Não porque Perpétua houvesse dito. Não porque Dona Filomena houvesse exigido. Mas porque ela sabia, com aquela clareza dolorosa de quem tem os pés no chão por necessidade, que ficar seria se torturar de uma forma que não servia nem a ela nem a ninguém. Que cada jantar servido àquela mesa, cada manhã acordada naquela cozinha, seria uma pequeníssima repetição de algo que não tinha mais futuro. E ela havia perdido coisas demais na vida para também perder o respeito por si mesma. Começou a fazer averiguações discretas. Mandou um bilhete à quitandeira do mercado perguntando sobre vagas em outras casas da região. Ficou sabendo de uma família em Feira de Santana que procurava cozinheiro experiente, uma família menor, sem a pompa dos Cavalcante, mas com reputação de ser justa. Pensou nisso por alguns dias. Pesou. E decidiu. Rafael, naquelas mesmas semanas, vivia o oposto simétrico. Enquanto Ana construía em silêncio sua saída, ele afundava num silêncio de outro tipo, o silêncio de quem está tentando convencer a si mesmo de algo que a razão aceita mas que o restante de si resiste. Ele havia aceitado o noivado com Mariana. Havia escrito a carta para Salvador confirmando sua presença nos próximos acertos. Havia feito o que era esperado dele com a eficiência de quem executa um protocolo bem ensaiado. Mas à noite, no escritório, olhava para os papéis sem lê-los. E às vezes descia o olhar para o corredor que levava à cozinha com aquela expressão que ele mesmo não conseguia nomear. Não era saudade, porque saudade pressupõe algo que acabou, e aquilo ainda estava presente. Era mais como a sensação de alguém que está olhando para uma janela que está prestes a ser fechada e que sabe, com uma certeza incômoda, que do outro lado há uma paisagem que ele não vai mais ver depois. Havia aprendido algo naquelas semanas que não havia querido aprender, que o juramento que fizera depois de Beatriz não havia realmente fechado seu coração. Havia apenas engessado por fora. E a gente que engessa de fora sem curar por dentro segue com o osso quebrado, funcional na aparência, mas incapaz de suportar certo tipo de peso. Ele havia deixado Ana curar, sem perceber, o que havia ficado engessado. E agora estava de novo de pé, o que deveria ser uma vitória, mas que naquele momento específico se parecia muito mais com uma crueldade do destino. Ana pediu dispensa numa segunda-feira de setembro, quando a fazenda ainda estava molhada de orvalho e o sol da manhã entrava pelas frestas das janelas da cozinha como se estivesse procurando algo que havia esquecido. Entregou o pedido a Perpétua, uma folha dobrada, escrita com a letra miúda e firme de quem foi à escola por anos suficientes para aprender que as palavras têm peso e que devem ser escolhidas com cuidado. Dizia que agradecia pela oportunidade, que havia servido com a melhor disposição que tinha, e que motivos pessoais a levavam a buscar trabalho em outra localidade. Nada além disso. Nada que prestasse à fofoca ou à especulação. Perpétua leu a folha. Ficou em silêncio. E então olhou para Ana com aquela expressão específica de quem entende mais do que o texto diz, mas que foi criada num mundo em que entender em voz alta tem um preço que nem sempre vale a pena pagar. Vou levar ao senhor Rafael, disse ela. Ana assentiu. E voltou para a cozinha para preparar o café da manhã com toda a precisão de sempre. Foi Rafael quem a encontrou na horta mais tarde, no mesmo canteiro de ervas onde haviam tido aquela conversa meses atrás. Aquela que havia estabelecido os contornos do que nenhum dos dois havia querido admitir. Havia uma simetria naquilo que ele notou e que,
em outras circunstâncias, poderia ser chamada de poética, mas que no momento simplesmente doía. Você não precisa ir, disse ele. Eu sei, respondeu ela. Então por que está indo? Ana olhou para o canteiro de manjericão. As folhas estavam viçosas, com um verde escuro que indica que a planta está bem cuidada, que alguém se lembrou de regá-la na medida certa. Porque ficar seria mais difícil do que partir, disse ela. E eu já fiz coisas difíceis sem necessidade a vida toda. Não quero continuar com esse hábito. Havia uma leve torção de humor nessa última frase, quase imperceptível, mas Rafael a reconheceu porque havia aprendido a ouvir Ana naquele nível onde as coisas estão meio escondidas mas não completamente. E aquele reconhecimento, naquele momento específico, foi talvez o mais doloroso de todos. Reconhecer alguém de forma tão íntima no momento em que já não havia mais espaço para esse conhecimento. Você vai para a Feira de Santana, disse ele. Não era uma pergunta. Vou. Tem família lá? Não. Mas tenho um trabalho. Silêncio. O vento mexeu as ervas. Algum pássaro cantou à distância. Ana. A voz dele estava diferente, menos o patrão, menos o herdeiro dos Cavalcante, menos o homem que havia construído por anos uma máscara de impassibilidade. Mais o Rafael que havia sentado à mesa de madeira com um mingau de milho numa noite de chuva. Eu gostaria de ter vivido num mundo diferente desse. Foi uma frase simples. Não era uma declaração, não era uma promessa, não era um pedido. Era apenas a honestidade mais pura de que aquele homem era capaz naquele momento. O reconhecimento de que havia algo que havia sido real, que havia sido valioso, que havia chegado tarde demais ou cedo demais ou na hora completamente errada para o mundo em que viviam. Ana ficou quieta por um momento. Então disse, eu também. E foi isso. Não houve mais palavras. Não era necessário. Havia coisas que existem completamente fora das palavras, que habitam o espaço entre uma pessoa e outra, no silêncio específico de um canteiro de ervas numa manhã de setembro, e que são mais reais do que qualquer coisa que se pudesse elaborar em linguagem. Ana foi embora na manhã de quinta-feira, com a trouxa que havia trazido e mais algumas coisas que havia ganhado durante os meses ali. Perpétua a acompanhou até o portão com uma frieza que era, se observado de perto, a frieza específica de quem está segurando sentimentos que não cabem no papel que lhe cabe desempenhar. Na carruagem que a levaria até a estrada principal, de onde pegaria o caminho para Santo Antônio do Ouro e depois para a Feira de Santana, Ana não se voltou. Não porque não quisesse, mas porque havia coisas que, quando você olha para trás, prendem. E ela havia aprendido muito cedo que ficar presa é um luxo que as pessoas da sua condição não podem se permitir. Rafael estava no escritório quando a carruagem saiu. Ouviu o barulho das rodas no cascalho. E ficou imóvel na cadeira por um tempo impossível de medir com relógio. Havia uma janela à sua frente que dava para o quintal. Pelo vidro, podia ver o jardim da frente, as palmeiras, a cerca de madeira, a estrada que saía em curva entre os morros. A carruagem sumiu em menos de um minuto. O jardim continuou exatamente igual. E Rafael ficou olhando para aquele espaço onde havia algo e que agora não havia mais, com a expressão de quem está tentando memorizar uma paisagem que sabe que vai mudar, ou que já mudou, e que só agora está aceitando. O noivado de Dom Rafael Cavalcante com Dona Mariana Nogueira foi anunciado em outubro de 1873, como planejado, num salão de Salvador cheio de luzes e vozes e o peso suave do protocolo social que aquela época exigia. Os jornais de Salvador noticiaram com a descrição adequada para famílias daquele calibre. Dona Filomena sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com uma satisfação que era genuína, não a satisfação cruel de quem venceu uma batalha, mas a satisfação sincera de quem acredita que fez o certo pelo filho. Mariana era, de fato, uma mulher extraordinária. Rafael aprendeu isso ao longo dos meses que se seguiram, nas conversas longas que tiveram durante o período do noivado, nos debates sobre abolição que ela travava com uma firmeza que surpreendia até os homens mais informados do seu círculo. Ela era real, inteira, digna de respeito. E Rafael a respeitava. Com o tempo, aprendeu a gostar dela com um carinho que era honesto, ainda que diferente. Casaram-se em março de 1874. A Fazenda São Bento ganhou flores, músicos e a presença de 3 dezenas de famílias. Foi um casamento bonito, da forma como os casamentos bem organizados são bonitos, com todo o lugar certo e o momento certo e a forma certa que a ocasião pedia.
Mas há uma coisa sobre a vida que Rafael havia aprendido: aprenderá em conversas de cozinha, ouvindo uma mulher falar sobre a mãe morta e sobre aprender a cozinhar queimando a primeira tentativa. E é que você pode construir uma vida muito boa, muito digna, muito real, com alguém que você aprendeu a amar com cuidado e com escolha. E que esse amor é verdadeiro, ainda que diferente de outros amores que aconteceram antes, ainda que coexista com a memória de algo que não pôde ser. Ele e Mariana tiveram 2 filhos. Rafael honrou o nome dos Cavalcante da forma que havia prometido, mas fez isso com uma humanidade que seu pai não havia previsto e que Mariana havia, com paciência e inteligência, ajudado a cultivar. A fazenda cresceu. O tempo passou. E em certas noites de chuva, quando o cheiro de terra molhada subia dos morros da Bahia e a fazenda fechava sobre si mesma como uma ilha, Rafael às vezes descia ao escritório e ficava parado junto à janela ouvindo o barulho da água nas pedras. Não com tristeza, mas com aquela espécie de gratidão melancólica de quem sabe que viveu coisas que valeram, mesmo as que doeram. Ana, em Feira de Santana, construiu sua vida com a mesma determinação silenciosa com que havia construído tudo o que havia construído antes. A família para quem foi trabalhar era justa como havia prometido, um médico viúvo e seus 3 filhos, que haviam aprendido a depender dela com uma gratidão que raramente se expressava em palavras, mas que estava presente na forma como a tratavam, no respeito cotidiano que haviam desenvolvido por ela. Com os anos, abriu sua própria quitanda. Pequena primeiro, apenas doces e pães e aquele doce de leite que tinha o ponto exato entre o firme e o derretido. Depois maior. Com o tempo, o nome dela passou a circular em Feira de Santana com aquela qualidade específica das reputações que se constroem sem pressa e sem drama, sólidas, confiáveis, honestas. Ela nunca se casou. Não por amargura, nem por falta de pretendentes. Havia simplesmente chegado a um ponto em que entendia que existia mais de uma forma de pertencer ao mundo, de ser relevante para as pessoas ao redor, de amar, e que nenhuma delas precisava de um altar para ser legítima. Às vezes pensava em Rafael. Não com mágoa. Com aquela espécie de ternura específica que a gente reserva para as coisas que foram reais e que permaneceram reais justamente porque não foram comprometidas pela impossibilidade de se tornarem outra coisa. Havia naquilo uma beleza estranha, a beleza das histórias que não terminam como os romances dizem que devem terminar, mas que terminam com as pessoas inteiras. Com as pessoas mais inteiras do que começaram. Porque às vezes o amor não é o que fica. Às vezes o amor é o que nos ensina a ficar, de pé, inteiros, com a alma mais larga e mais capaz do que era antes de quem amamos passar pela nossa vida. Em 1887, 14 anos depois daquela noite de chuva e mingau de milho, Ana Luísa Ferreira leu no jornal que o movimento abolicionista havia conseguido sua primeira grande vitória legislativa na Bahia. Dobrou o jornal devagar. Olhou para o quintal da sua quitanda, onde um jasmim havia crescido sem que ninguém pedisse, com aquela teimosia das coisas que encontram seu caminho independente do que o mundo decide a respeito delas. E sorriu. Não o sorriso de quem está feliz com uma pequena coisa. O sorriso de quem entende que o Brasil estava, muito devagar, aprendendo a ser maior do que havia sido. Que o futuro estava vindo, ainda que tarde. Que as histórias que não puderam ser contadas em voz alta num tempo ainda estavam, à sua maneira, plantando sementes. Que às vezes o amor que não pode se declarar é justamente o que ensina a gente a ser mais humano. E que isso, esse ensinamento, não perece. Fica como o cheiro de canela e cravo numa cozinha de fazenda numa noite de chuva. Como a nota de um instrumento depois que a corda para de vibrar. O som vai. A ressonância continua. Se essa história tocou alguma coisa dentro de você, se você já amou alguém que o tempo ou as circunstâncias não deixaram ficar, deixe um coração aqui nos comentários. Só isso. Só para que a gente saiba que você esteve aqui, que você sentiu, que você entendeu. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque toda semana tem uma história como essa, histórias que o Brasil viveu em silêncio, histórias de amor que o tempo tentou apagar mas que ainda estão aqui, esperando ser contadas. Curte esse vídeo se a Ana ficou no seu coração. Comenta o que você sentiu, a gente lê tudo. E se inscreve para não perder o que vem por aí. Porque as melhores histórias, como os melhores amores, merecem ser encontradas.